Olá, muito boa tarde. 14 anos, 14 histórias, é um livro que tem um único fim: ajudar nos tratamentos de Santiago, tetraplégico, que tem agora 14 anos. Fernando Félix e Maria José lançaram a ideia que daqui a pouco vamos partilhar consigo, depois de conhecermos notícias que marcam a atualidade. Vila Real inaugurou um ano jubilar para assinalar o seu primeiro centenário. Com o olhar fixo em Jesus, bom pastor e porta santa da salvação, na solenidade da Beata Virgem Maria Imaculada, abrimos o jubileu do centenário diocesano, durante o qual se manifestará a nós e a todo o povo de Deus a porta da misericórdia e da graça divina. Em comunhão com o Papa Francisco e com quantos invocam a Imaculada Conceição, nossa padroeira, inauguramos solenemente este ano de graça, prelúdio para uma profunda experiência de misericórdia, de alegria e de paz. A abertura da porta da sede Vila Real marcava o início do ano jubilar, evocativo do primeiro centenário desta igreja local que agrega comunidades cristãs transmontanas e que nasce dos antigos territórios das dioceses de Braga, Bragança e Lamego. Agora abre-se um itinerário de memória apostado em revitalizar o presente. O centenário é sempre uma oportunidade única de celebração, neste caso, celebração de vida de uma comunidade diocesana que tem caminhado durante todo este tempo, certamente com esse espírito de crescer na fidelidade às raízes. Evidentemente que neste caso da Diocese de Vila Real as raízes são muito profundas e cruzam-se com a história quer da Arquidiocese de Braga, quer com a Diocese de Lamego, quer com a Diocese de Bragança. E nos últimos 100 anos, de facto, neste caminho autónomo, de diocese autónoma, mas que de facto tem sido um caminho com marca muito própria, de uma identidade cultural muito própria, como é deste povo, mas eu diria com uma fé profunda, enraizada, mas que nós desejamos que esta celebração seja de facto essa oportunidade para tomar uma consciência mais viva desse trajeto feito. Uma diocese que caminha na realidade transmontana, na conjugação do urbano e do rural, mas sublinhando sempre a consciência de comunhão e a noção de uma mesma igreja. Para o bispo, este é um trabalho contínuo ao longo do tempo. Em cada geração, esse é um desafio. Um desafio que passa pela descoberta de que ser batizado, e muito mais ser ministro da Igreja, em alguns casos, de facto supõe um sentido profundo de fraternidade e de comunhão. E na Igreja, felizmente, na história há grandes passos em frente, mas esta é uma matéria que é preciso sempre estar atento e, sobretudo, nestes momentos de celebração, aproveitá-los para reforçar essa comunhão e, neste caso, com esta coincidência muito feliz para nós de estarmos a iniciar um ano jubilar que é simultaneamente, ou que coincide com a preparação de um sínodo. E, portanto, precisamos reforçar a comunhão, mas ao mesmo tempo essa comunhão visibiliza-se, concretiza-se, digamos assim, numa maior sinodalidade e numa maior participação e valorização das estruturas sinodais. Hoje, a realidade social e económica destes lugares é muito diferente de há 100 anos atrás. Para a Igreja, é um estímulo pastoral a sair e ir ao encontro de realidades diferentes.
Uma maior proximidade no diálogo, no aprofundamento de parcerias, mas com o mundo cultural, o mundo universitário. Esta cidade tem uma universidade importante, com os representantes locais, a nível autárquico, com tantas instâncias associativas e até com tantos projetos de ordem social. Portanto, a Diocese como tal, portanto, esta igreja local, não só valoriza muito todos esses âmbitos, como também tem, felizmente, muitos cristãos que fazem parte desses meios, mas, sobretudo, de maneira mais institucional, procura manter boa relação, procura manter uma boa harmonia, uma boa parceria e sobretudo, reconhece que são âmbitos importantes da missão da Igreja. Quer dizer, não queremos ser uma igreja fechada, pelo contrário, queremos ser uma igreja, em primeiro lugar, acolhedora, aberta a todos e, portanto, protagonista no sentido de parceira, interveniente na vida social, começando desde logo pelos leigos, evidentemente. O novo túnel do Marão e as novas acessibilidades têm também transformado o recorte humano e social destes lugares. Vila Real é hoje uma diocese menos isolada. Hoje Vila Real está muito perto de muitos outros centros, de muitas outras regiões e mesmo circular dentro da diocese é muitíssimo mais fácil, muitíssimo mais simples. Portanto, não há esse sentido de isolamento, quer para os de cá, relativamente aos de fora, quer os que estão fora, relativamente a esta zona. E, portanto, isso tem sido muito útil e acho que tem sido um caminho muito importante. Aliás, que nos ajuda, por exemplo, a descobrir coisas como esta, que a nível do norte do país, concretamente a cidade, não é? Talvez seja das zonas mais centrais. Isto é, aquela que está próxima, relativamente equidistante, digamos assim, dos outros centros do Norte. O que é, portanto, no fundo, descobre-se uma nova centralidade, o que também não deixa de ser curioso. A Diocese de Vila Real está a atravessar um triênio celebrativo que começou por aprofundar as raízes e desafia agora a permanecer unidos em Cristo. Os próximos tempos irão valorizar a história com o apoio do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Realmente a dimensão histórica é importante porque, embora nós tenhamos 100 anos, a Diocese faz 100 anos que foi criada, há toda uma história anterior, naturalmente aqui neste território. Nós recebemos já há 100 anos portanto, as paróquias das dioceses-mães, que foi Braga, Bragança e Lamego, e depois começou a nossa história mais concreta da formação desta diocese e há muitos registros históricos, realmente temos documentos. Nós vamos, sobretudo, colocar algumas exposições, 2 exposições, uma mais de caráter documental, e de registros de som e imagem dos eventos, de figuras que foram marcando estes 100 anos, outra mais de objetos de arte e peças decorativas e alusivas aos bispos da nossa diocese e à própria catedral e ao seminário, de modo que isso também ajudará a ver alguns documentos e para além dos estudos, das tertúlias de várias pessoas, não só a Universidade Católica, mas outras pessoas estão envolvidas em valorizar essa dimensão histórica. Mas a Diocese não vai celebrar apenas em Vila Real. Este centenário vai percorrer a Diocese e aproximar assim as comunidades. A Diocese não é apenas a sede. A sede é relevante, mas a Diocese é composta por todas as paróquias, são como que células desta Igreja Diocesana. Nós gostaríamos que todas as paróquias da Diocese pudessem viver o centenário, poderão fazê-lo através da peregrinação jubilar, poderão fazê-lo através de várias modalidades, mas também ir ao encontro deles e, sobretudo, valorizar a dimensão local. E a exposição documental vai ter uma itinerância, vai ficar em Valpaços, no Museu do Douro, na Régua e também em Chaves. Portanto, durante um ano, praticamente, esta exposição começa em Vila Real, depois vai
vai fazer uma itinerância pelas cidades transmontanas. É um momento que convida a dinamizar uma igreja em tempos novos, mas que não esquece identidades cristãs de outros tempos que ajudaram a formar a atualidade. Os atos comunitários eram marcados com orações, as desfolhadas começavam sempre com uma oração, as lagaradas com uma oração. Tudo isso reflete o que é? Reflete um passado carregado de vida, carregado de religiosidade. E agora temos uma oportunidade de refazer esta igreja, de a virar para o futuro. As portas abertas significa nós podermos voar, nós podermos encontrar outros rumos para esta igreja transmontana, esta igreja de Vila Real. E é isso que as palavras dão e o desafio do nosso bispo, do nosso pastor, nos diz. Temos que abrir as portas, ir ao encontro e dar um sentido novo a esta igreja. Apesar de ter 100 anos, é nova e cabe-nos a nós, leigos, religiosos, sacerdotes, darmos todas as mãos e caminharmos juntos, cada um com o seu ritmo, mas podermos caminhar. É essa a minha esperança e também estarmos atentos ao Espírito que nos vai animando, que nos vai fortificando, que nos vai dando força para esta caminhada. Eu acho que é uma oportunidade realmente de uma diocese como Vila Real, de interior, um bocadinho realmente parada, que estava, de criar momentos um pouco mais dinâmicos também, mesmo agora após a pandemia, em que as pessoas realmente estiveram um pouco mais afastadas, e que esta comemoração do centenário se torne realmente um retorno à vida da Igreja e a todas as atividades que todos nós estávamos empenhados e em que nós realmente, por diferentes motivos, nos afastamos um pouco. Vila Real, um ano de centenário, etapa segunda de um triénio que terminará com uma igreja apostada em frutificar com alegria. Siga estas e outras notícias em agência.eclesia.pt. Falamos agora com Fernando Félix, que editou e coordenou com a sua mulher, Maria José, este livro, 14 anos, 14 histórias. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por obrigado. estares connosco. Como surgiu a ideia de fazer este livro, de reunir aqui 14 histórias? Nós conhecemos a família do Santiago pela televisão. Portanto, não foi um contacto pessoal, é daqueles casos que nós conhecemos através dos programas da manhã ou das notícias, em que vemos pessoas com necessidades de acompanhamento e que normalmente pedem ajuda financeira ou outro tipo de ajuda. Já ajudávamos outras pessoas, mas este caso despertou-nos maior interesse, digamos, e maior sensibilidade. Nós visitámos a família e ficámos impressionados por duas situações, concretamente. Uma delas, de facto, a dedicação que aquela família tem a esta criança. E depois também a dor cotidiana que existe ali. Vamos recordar, o Santiago é tetraplégico porque teve um caiu acidente aos 5 anos. Portanto, o Santiago vai fazer 14 anos, agora a 23 de dezembro, mas quando tinha 5 anos caiu numa fossa céptica. E esteve submerso cerca de 45 minutos. Não sabem muito bem, mas ficou submerso e foi o pai que lá foi buscá-lo. Portanto, mergulhou e que o retirou. Não lhe davam muito tempo de vida, de facto, e sobreviveu, digamos, por milagre ou por não se sabe como. O certo é que ficou, de facto, com consequências muito trágicas. Paralisia cerebral grave, tem tetraplegia, não anda, não fala, vê muito mal. E precisa de muitos tratamentos, de facto, fisioterapia neurológica, terapia da fala, mesmo a questão da visão. E tudo isso, de facto, tem consumido a família. Aquilo que nos impressionou foi a família está cansada. São muitas derrotas. Começar por dizer que a criança com 5 anos foi acusada do mal que lhe aconteceu. Portanto, para a justiça, isto é o recurso, a criança é que é culpada de ter caído, portanto, de ter ido espreitar a fossa e de ter caído lá dentro. Portanto, esta é uma luta que está a decorrer. Essa é uma ação que nós também estamos a acompanhar. Nós vamos apelar para o Tribunal de Direitos Humanos para ver se não houve, de facto, erros no processo. Um outro apoio que nós estamos a dar também, além do livro, é... nós gostaríamos que o Santiago conseguisse comunicar. Portanto, a avó não sabe quando é que ele tem fome, quando é que ele tem dor, onde é que lhe dói. É a avó que acompanha mais, não é? A avó está 24 horas com ele, deixa-o trabalhar para estar com ele 24 horas. E, portanto, nós estamos em contacto com o Instituto da Guarda a ver se é possível fazer um programa de interface com os olhos que ele consiga comunicar. E depois
perante todas as necessidades também económicas, nós achámos que podia ser o livro uma excelente ideia, porque a família já tinha uma rede de amigos que fazia recolha de fundos, de tampinhas, e nós pensávamos, o que é que podemos pôr, precisamente, nesses sítios que as pessoas pudessem dar uma oferta para receber o livro. E assim, portanto, nós pensámos em 14 histórias, todas elas baseiam-se em qualidades, características da personalidade do Santiago. Pedimos a 14 pessoas, e acabámos por ser 12, a escrever os textos, 7 ilustraram, depois mais um que corrigiu o português. Portanto, este livro tem 20 pessoas que se dedicaram generosamente. E com esse fim exclusivo de criar uma forma de ajudar o Santiago, né, em todo este processo de recuperação. Sim, duplamente, no sentido de dizer à família que não está sozinha. Portanto, esta luta que tem sido desde os 5 anos, portanto, desde 2013, que não está sozinha. E, de facto, a família sentiu isso. Eu, quando mostrámos o livro pela primeira vez à família, há uma semana, o pai só dizia, fogo, 20 pessoas, quer dizer, que não nos conhecem, que são de Lisboa e de outras partes, como é que se metem num livro por nós, não é? E depois, os 1000 livros que nós fizemos da primeira edição esgotaram numa semana. Portanto, este carinho do povo português, de facto, é excelente. E a família está a sentir isso. Outro aspecto é a própria família sente o gosto de partilhar. Eles têm uma cadeira de rodas, por exemplo, que o Santiago já não vai usar, têm roupas que são do Santiago que já não lhe servem e também podem dar. Não é? Agora, o livro tem essa outra finalidade, que é sensibilizar as crianças para a questão da deficiência e dos perigos que espreitam em cada aventura. Portanto, o Santiago tinha 5 anos, menino curioso, de facto, ele é muito bonito, digamos, seria uma criança fantástica, e caiu, porque era curioso. Então, o livro também tem essa função de alertar as crianças para os perigos que espreitam em cada aventura. E tudo isso através de contos, de histórias que aqui vão sendo apresentadas. Sim. O primeiro tem o título de Príncipe Guerreiro, acredito que em torno deste Santiago. Não é? Foi a tia que escreveu, tia e madrinha, que essas são as características dele. Portanto, aí sintetizam as... E depois logo o segundo tem por título Amigos para a Vida e é escrito por Alice Vieira. É de facto esta onda de solidariedade que aqui também está retratada. Sim. Depois está aí um conto muito bonito também de Lídia Lourenço, que é, digamos, o Santiago tinha um aspecto muito namoradeiro e ela requeria a relação dele com a terapeuta nesse aspecto de namoro, quer dizer, ali uma conquista coração a coração, está muito giro. Há um outro que é o Menino Luz, que conta-se em linguagem poética que aconteceu, o acidente. Porque é que o Santiago, sendo inocente, acabou por cair dentro do poço. Há aí outro que é o Colinho da Mãe, também, que é, digamos, essa experiência do Santiago no colo da avó. Há outros 3 contos que são, no fundo, isto, e que para nós nos sensibiliza, que são crianças que entram no mundo do Santiago. E para dizer, estas 2 crianças, portanto, é o Nuno e o Kiko, eles levaram o livro para a escola, falaram com a professora leu o livro na aula, portanto, e as crianças da escola puderam levar o livro para casa e mostrar aos pais. Portanto, os próprios meninos entraram dentro da história e vivem, e, portanto, e vai ficar para a memória deles também. Não é? Portanto, essa função de sensibilizar está a acontecer. Está a crescer também essa onda através do livro, através de outros projetos, mas quem quiser associar-se a esta solidariedade, de que forma é que pode fazer? Portanto, há uma página no Facebook, que é Todos pelo Santiago, Tomar, e sobretudo contactando o pai e a mãe ou a tia, portanto, aí são os contactos que nós estamos a dar para que depois as pessoas possam de facto pedir através do pai e da mãe, e porque todo o valor do livro é para eles, portanto 100%, o livro é 100% solidário, todo o valor, o livro não está à venda em livrarias, portanto é um livro solidário que é dado em troca de uma oferta, e nós apontamos para 7 Santiagos o valor do livro, não é? E, portanto, esse livro pode ser, de facto, adquirido ao pedido através do pai e da tia e, sobretudo, na página do Facebook, Todos pelo Santiago, Tomares. E isto porque há custos muito específicos para os tratamentos do Santiago e que não são, enfim, que são custos elevados, São não é? custos elevados. Sim, só as terapias neuromusculares são 1.500 euros por mês. Não é? E depois também outra situação que nós víamos, o que é o sofrimento desta família. O Santiago está a crescer, vai fazer 14 anos, e os pés dele não estão como os nossos, estão como se fossem mãos. Portanto, imaginemos a deformação. E ele era para ser operado no verão passado. Cada pé custava 7.000 euros. Entretanto, foi adiado para novembro, que já não aconteceu, e em princípio poderá ser na primavera. Só que de 7.000 passou para 9.000 euros cada pé. Portanto, são estas lutas que nós temos visto da família, não é? Quer dizer,
se há coisa que pode ser complicada, parece que a seguir ainda complica mais. Pois. E nós estamos a acompanhar nesse sentido. Portanto, felizmente, para a operação dos pés, a recolha das tampinhas já garantiu o dinheiro, os 7 mil, portanto agora faltam os outros 4 mil que ainda faltam, não é? E o hospital, de facto, aceita esse valor das tampinhas em troca pela operação. Portanto, por isso está garantido. Agora, de facto, as fisioterapias a terapia da fala, a terapia neuromuscular, são caras e têm que ser contínuas. Um projeto que mostra que, de facto, é necessário que a família não esteja só, acima de tudo isso. Não é? Acredito que essa experiência que vocês tiveram pelo contacto e que partilham também com quem nos está a ver e ouvir, e que neste Natal essa pode ser uma ótima forma de ajudar. Sim, porque, sobretudo isso, mostrar à família que não está sozinha. E a todas as famílias, portanto, não é só esse Santiago que nós queremos sensibilizar para todos os Santiagos da vida. Há muitas famílias que estão a sofrer, que sentem que o mundo como que está contra eles, que a luta é diária, e pensamos nesta avó que deixou de trabalhar para estar 24 horas para tomar conta do neto, e portanto, e que às vezes não têm apoios e sentem-se de facto sozinhas. E portanto, mostrar o que nós dizemos, este livro pode ser um presente de Natal, muito bom, com valores humanos e cristãos para transmitir, e pode ser uma prenda de aniversário para o Santiago, porque faz anos, é 23 de dezembro. Fica essa sugestão, esperemos que com muitas respostas positivas a quem nos está a ver e ouvir. Fernando, obrigado nós por trazeres este projeto e estas causas para a nossa praça pública. Nós agradecemos e a todos os portugueses pela sensibilidade e generosidade muito que obrigado caracteriza. E felicidades para o curso deste projeto e da ajuda que está a chegar ao Santiago. Mais logo é na rádio que chegamos à sua companhia, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.